meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Nós somos a Assembleia de Deus de Ananindeua, Pará, e estamos abraçando você que se junta a nós neste culto pela internet. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida e que haja um lugar no seu coração para a mensagem que Deus nos envia nesta noite. E esta mensagem, ela tem por base o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, que assim nos dizem: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A época que nós vivemos hoje
é a época da alta tecnologia. Nós estamos vivendo hoje na época dos satélites de meteorologia. Estamos vivendo hoje na era das viagens espaciais, na era da internet. Estamos vivendo hoje na era do acompanhamento de eventos à distância em tempo real. Vivemos nesse período, nesse tempo da história humana, em que parece que nada mais nos surpreende. Mas existe um Deus no céu que ainda age em nossas vidas de um modo surpreendente. Nós jamais surpreenderemos Deus, mas Deus é Deus de surpresas. O Deus que pode nos surpreender a cada instante, a cada momento da nossa vida. Por isso Isaías, ele registrou as palavras de Deus no texto que nós lemos e que dizem: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos. Os caminhos e os pensamentos de Deus mais elevados que os nossos caminhos e que os nossos pensamentos. Se nós olharmos para as páginas da Bíblia Sagrada, o livro que é a revelação de Deus ao mundo, nós veremos Deus agindo na vida de muita gente e vamos ver que as ações de Deus sempre surpreenderam as pessoas. De que maneira é que Deus nos surpreende? Primeiro, Deus, ele nos surpreende pelas suas escolhas. As escolhas de Deus são diferentes das nossas. Escolhemos pela aparência, escolhemos os mais sábios, escolhemos os que têm mais talentos, escolhemos os que têm mais fama, escolhemos pelo que nós vemos de fora: beleza, estatura, força física. Mas Deus, ele escolhe pelo que ele vê de dentro. Nossos motivos, nossas intenções, o nosso coração. Na verdade, Deus, ele vai na contramão da lógica humana. Escolhemos os melhores, escolhemos os mais bem preparados. Estas são as nossas escolhas. Estes são os nossos pensamentos. Mas Deus nos surpreende e Deus resolve escolher os piores. Deus escolhe os desprezados. Deus escolhe os esquecidos. Deus escolhe os discriminados pela sociedade. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1
aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 28, o seguinte: que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus, Ele é o Deus que nos surpreende pelas suas escolhas. Deus escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para fazer deles uma grande nação. Deus escolheu um enganador e um trapaceiro para fazer dele pai das 12 tribos de Israel. Deus escolheu um prisioneiro para fazer dele o governador do Egito. Deus escolheu no deserto um homem com dificuldade de fala para tirar o seu povo da escravidão no Egito e levá-los à terra prometida. Deus escolheu um filho discriminado de uma prostituta para ser juiz de Israel. Deus escolheu um perseguidor da igreja para fazer dele apóstolo de Jesus Cristo aos gentios. Deus nos surpreende pelas suas escolhas. De que maneira Deus nos surpreende? Deus também nos surpreende com a solução dos nossos problemas. Existem problemas que vão além da nossa força, vão além da nossa capacidade para resolvê-los, para solucioná-los. Problema familiar, problema financeiro, problema de saúde, algo perturbador que apareceu de uma hora para outra. Mas quando tudo parece perdido, Deus pode fazer surpresas na nossa vida. Ele vai nos surpreender com um método de solução para aquele problema. Não tente colocar Deus dentro dos seus padrões. Deus é imprevisível. Para tirar Pedro da prisão, Deus enviou um anjo e as portas se abriram. Para tirar Paulo da prisão, agora Deus já fez diferente. Deus enviou um terremoto e as portas daquela prisão foram abertas. Deus nos surpreende com as suas soluções. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas de uma coisa eu sei: Deus tem a solução. Eu não sei como Deus vai agir, mas de uma coisa eu sei: Ele vai fazer surpresa na sua vida hoje. De que maneira Deus nos surpreende? Deus também, Ele nos surpreende pela sua fidelidade. Nós estamos vivendo uma época de crise de infidelidade. Uma das marcas dos dias atuais
é a infidelidade. Infidelidade conjugal, infidelidade na igreja, infidelidade nas promessas, infidelidade nas decisões, infidelidade nas amizades, infidelidade com Deus. Neste mundo de infidelidade, Deus compreende com a sua fidelidade imutável. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel em tudo. Se for preciso, Deus entra com você no meio das águas. Se for preciso, Deus entra com você na fornalha de fogo ardente. Se for preciso, Deus entra com você no vale da sombra da morte. Paulo, o apóstolo, ele disse que ainda que formos infiéis, lá em 2 Timóteo 2,13, ainda que formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Deus de fidelidade. Deus nos surpreende com a sua fidelidade. De que maneira Deus nos surpreende? Deus nos surpreende também pelo seu poder. Nós, seres humanos, somos pequenos. Nós, seres humanos, somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é grande e não há limites para o seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele sempre nos surpreende pelo seu poder. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe espírito do mal que Deus não possa expulsar. Nada é difícil, nada é impossível para o Deus Criador dos céus e da terra. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo para orar na hora nona, conta ali o registro sacro que na porta do templo estava um paralítico pedindo esmolas. Quando ele viu Pedro e João se aproximarem, fixou os olhos neles, pediu uma esmola, pediu uma moeda, algum dinheiro. E o apóstolo Pedro respondeu para ele: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro estendeu as mãos para o paralítico, que firmou os pés e de um salto entrou no templo com eles, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, aquele homem teve uma grande surpresa. Ele esperava ganhar uma simples moeda, mas ele foi surpreendido pelo poder de Deus na sua vida. Deus nos surpreende pelo seu poder, e Ele pode nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que está escrito em Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21. Paulo escreveu estas palavras extraordinárias
da revelação de Deus para nós, dizendo: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O poder de Deus não tem comparação. Ele muda em um instante, em um momento, aquilo que eu e você não poderíamos mudar, nem se levássemos a vida inteira tentando. Mas numa questão de minutos, de momentos, de instantes, Deus pode agir com poder e mudar as situações que precisam ser mudadas e alteradas na nossa vida. De que maneira Deus nos surpreende? Deus, Ele também nos surpreende pelo seu amor. O amor de Deus nos surpreende. É fácil amar os amigos. É fácil amar os nossos familiares. É fácil amar quem gosta da gente. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, o apóstolo São Paulo escreveu que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama apesar de nós mesmos. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Deus nos ama apesar dos nossos fracassos. Deus nos ama apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. Deus nos ama. A Bíblia diz em João, no capítulo 4, verso 16, que Deus é amor. Aqui não diz simplesmente que Deus ama, não diz simplesmente que Deus poderia amar, ou que Deus pode amar, ou que Deus a amou ou vai amar. Diz que Deus é amor, que significa dizer que Deus é amor para você. Qual o significado dessa expressão, desta frase? Deus é amor. Significa que o próprio Deus, a sua natureza, o seu ser é amor. Se nós pudéssemos dizer que Deus tem uma substância, então a substância de Deus é amor. O amor de Deus nos causa tanta surpresa que Ele chegou ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus não somente nos amou, mas Ele também colocou este amor em ação, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor de Deus nos surpreende. Qual é o milagre que você precisa nesta noite? Qual é o problema que você está enfrentando nesta hora da sua vida? O
que é que você tem colocado diante de Deus? Hoje, se você crer, Deus vai te surpreender. Deus pode recomeçar o que acabou. Deus pode restaurar o que foi quebrado. Deus pode fazer o sonho perdido se tornar realidade. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9 que as coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se nada neste mundo mais te surpreende, Deus pode te surpreender hoje com uma ação miraculosa de bênção sobre a sua vida. Eu quero orar com você nesta hora e crendo que este Deus que surpreendeu a tantas pessoas, acerca das quais a Bíblia nos traz a história, Ele hoje está lhe dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus, nesta noite, ainda está dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é vida. Eu te agradeço pela tua palavra que tem poder para levantar aquele que está cão. Eu te agradeço pela tua palavra que tem poder para ressuscitar aquele que está já sem vida. Eu te agradeço porque ainda hoje, neste dia, nos envias a tua palavra. E eu te agradeço por esta oportunidade de, neste culto pela internet, esta mensagem estar chegando a tantas pessoas, não apenas de Ananindeua, não apenas de Belém, não apenas no estado do Pará, mas em outros lugares, em outras cidades, estados do Brasil. Ó Deus, onde neste momento pessoas têm parado por um instante para ouvir esta mensagem que vem, ó Deus, do céu, que vem do teu coração para abençoar as nossas vidas. A mensagem que nos diz, ó Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso. A mensagem que nos diz que tu és o Deus dos milagres. A mensagem que nos diz que tu és o Deus das maravilhas. A mensagem que nos diz que tu és o Deus que pode, ó Senhor, transformar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas e na nossa existência. Tu és o Deus que permaneces o mesmo. Tu és o Deus que não muda jamais. Passam as eras, os séculos, passam os anos, mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu oro por todos que se juntam
a nós neste culto pela internet, que nesta hora, ó Deus, o Teu Espírito possa agir em cada vida, em cada coração, levando cura, levando a alegria da Tua presença, restaurando vidas, restaurando sonhos. Deus eterno, Tu és o mesmo e hoje podes, Senhor, operar prodígios, milagres e maravilhas. Tu és o Deus das maravilhas, Tu és o Deus dos milagres. E eu te apresento a todos que nesta oportunidade necessitam de algo sobrenatural de Ti em suas vidas. Que nesta hora, Senhor, as muralhas sejam derrubadas, as muralhas do impedimento, as prisões sejam abertas em nome de Jesus Cristo. Que nesta hora os problemas aos olhos humanos insolúveis sejam solucionados agora. Que neste momento aquele que está enfermo e até mesmo aquele para quem o médico já declarou que não há mais solução, mas que nesta hora, na autoridade, no poder do nome de Jesus, essa pessoa receba cura agora. Eu oro por aqueles que se achegam a Ti arrependidos, confessando os seus pecados pelo Teu nome. Ó Deus, para que entres e faças morada em seu coração. Senhor, faz isto nesta hora. Perdoa aqueles que se achegam a Ti arrependidos, clamando por perdão. Abraça, Senhor, com o abraço do perdão, a todos que nesta oportunidade entregam a sua vida a Ti, Te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pelos milagres que estás operando agora. Eu Te louvo, Te glorifico e Te agradeço por aquilo que tens já feito, estás fazendo e ainda haverás de fazer, Senhor, em nossas vidas e no nosso meio. É por isso que, ó Deus, nós estamos mais uma vez, Senhor, transmitindo este culto via internet, porque cremos que onde houver, Senhor, um coração aberto para a Tua voz, ali vai se operar um milagre de mudança, de transformação e de resgate. Porque, ó Deus, Tu és o mesmo e a Tua palavra não volta vazia jamais. E é assim que eu oro agradecido e Te rogando todas estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.